continuação. Olá, amigos! Isso já acontece muito. Ao invés de temas construtivos, precisamos falar sobre todo tipo de canalha. Eu venho alertando vocês nos últimos anos para filtrarem seu espaço de informação contra todo tipo de canalha, especialmente aqueles que não têm nenhuma relação com a Ucrânia e vêm aqui apenas para fazer politicagem. Eles parasitam, ganham dinheiro em cima do nosso sofrimento. Hoje falaremos sobre o personagem Mark Fagin. Recebi uma continuação sobre a qual vou contar e mostrar tudo para vocês agora. Mas quero lembrar aqueles que não sabem que, há pouco mais de uma semana, o Serviço de Segurança da Ucrânia deteve minha mãe, fez uma busca, apreendeu equipamentos e a levou para a cidade de Kiev. Depois houve um julgamento no qual ela foi acusada de justificar a agressão russa por compartilhar um dos meus vídeos. O caso é puramente político. O regime de Zelensky está simplesmente tentando me pressionar ou me calar dessa forma. E agora Mark Fagin comentou sobre isso. É importante que saibam logo com quem estão lidando. Vamos começar. Olhem, na Ucrânia há muitas críticas, estou observando agora, não vou citar nomes, prenderam a mãe, me desculpem, o país está em guerra, pessoas morrem todos os dias, morrem. Vamos parar aqui. O que tem a ver com as pessoas morrendo é por minha causa. Fui eu que permiti a guerra, fui eu que desminei, fui eu que entreguei território para Putin, fui eu que mandei nossos militares para a região de Kursk. Ou quais são as reclamações contra mim? Sem assistir a esse vídeo agora, vamos vê-lo até o fim. Ou talvez tenha sido Mark Fagin sentado com Arestovich falando de 2 ou 3 semanas, enquanto pessoas morriam e eu enfrentava a guerra na cidade. Antes da guerra, trabalhei 10 anos com negócios na Ucrânia, enquanto eles só conversavam quando o conflito começou. Aqui eu quero dar o devido crédito ao Arestovich. Apesar de tudo que eu penso sobre ele, pelo menos o Arestovich apoiou publicamente minha mãe em uma das transmissões, mesmo tendo pronunciado errado o sobrenome. Eu já contei isso antes, não importa. Então, durante a guerra, eu restabeleci o negócio e muitos funcionários receberam moradia. Viver em Kiev naquele momento às custas da empresa, claro, enquanto isso Fagin, que não tem absolutamente nenhuma relação com a Ucrânia, estava se arrumando, fazendo seus programinhas. E claro, o escritório do presidente da Ucrânia não o paga, nem ele é propagandista. E algum babaca qualquer, não vou falar nome nem nada, vai que acontece alguma coisa, começa a reclamar, e eu aqui... Mas quem é o babaca aqui? Precisa entender isso muito bem. Minha biografia pode ser contada do começo ao fim e verificada, o que é importante, verificada, porque até o final de 2022 eu praticamente morava na Ucrânia. E digo mais uma vez, enquanto você era um aventureiro político, ganhava dinheiro com a nossa desgraça, com a desgraça do nosso país, ao qual você não tem nenhuma relação. Eu, com a minha família, ajudei os militares e também ajudei as pessoas que ouviram essas suas histórias e acabaram sofrendo por causa disso. Confiram a biografia de Mark Fagin, vejam de que lado ele estava e onde lutou na Iugoslávia. Pesquisem quem é essa pessoa que está falando. Um advogado que perdeu a licença em Moscou, Rússia, e não sabia mais para onde ir. Queria organizar um canal no YouTube para ganhar dinheiro, focando onde há muitos falantes de russo e grande público que entende o idioma. Ah, a Ucrânia é uma boa opção. E onde mais, dizem por aí, pagam para propagandistas e dão passaportes ucranianos? Ah, claro, na Ucrânia eles expulsam seus próprios patriotas, aqueles que não gostam do Zelensky. Também devo admitir que no início da guerra apoiei o Zelensky, porque nos 2 primeiros meses agiram certo e todos estávamos juntos, mas depois nos separamos. E esse idiota fica dizendo lá, prenderam minha mãe, mas o que minha mãe tem a ver com isso? Ela quebrou a lei, ela fez alguma coisa. Isso é dito por um homem adulto, de cabelos grisalhos. Pode me chamar como quiser, até pelo sobrenome, ia me dar publicidade, mas ficou com medo. Vou explicar por que não. Ele acha normal prender a mãe. Ele acha normal que isso tenha sido uma encomenda política, supervisionada pela mesma pessoa que, no sistema de Yanukovych, prendia e dispersava os manifestantes do Maidan. Todo esse sistema de Mark Fagin o satisfaz. Isso é o mundo russo, entende? Mark Fagin está promovendo, pelo que ele disse na Ucrânia, o mundo russo. Chego a essa conclusão, isso é só o começo. Por favor, podem me criticar, não tenho problema nenhum com isso. Dentro da oposição patriótica na Ucrânia, lá as críticas são pesadas.
E o que é a oposição patriótica? É algum tipo especial? Eu pertenço à oposição não patriótica. Mark Fagin ou outra pessoa decidirá quem é a oposição patriótica ou não. Quem é Mark Fagin na Ucrânia? O que acontece com ele? Em primeiro lugar, fazem transmissões com ele. Bem, a Kurbanova, claro, também precisa ganhar um dinheirinho, parasitar em cima das informações, mas quem é esse Mark Fagin? Ele vai decidir e lidar com segregação, justamente o que sou contra. O Estado segrega cidadãos por princípios religiosos, linguísticos e políticos. Mark Fagin passou a dividir a oposição em certa e errada. E o poder e Zelensky. Bom, não importa, mas, desculpe, aqueles que em condições de guerra minam as próprias bases da segurança... Onde é que eu estou minando as bases da segurança durante a guerra? Eu estou convocando o Maidan para fazer revoluções e agir, estou incitando os militares a alguma coisa, ou talvez eu esteja propondo soluções construtivas alternativas. O mais interessante é que se há 1 ano e meio eu fazia isso só na teoria, agora já existem práticas na Argentina, Estados Unidos da América, El Salvador, e surgem propostas concretas pelo mundo que precisam ser feitas. Este é meu país, me preocupo com ele. Já o lixo ambulante Fagin não tem relação com isso, o que é adequado. É uma prática apropriada quando esses russos de diferentes países começam a vir para a Ucrânia. E pessoas como ele ainda são mandadas para a linha de frente. E não só pessoas como ele, e ficam parasitando e ainda acabam sendo vistas como virtuosas. Mark Fagin vai assobiar, a guerra vai acabar. Ele não vai ter mais o que discutir com Kurbanova, sem Kurbanova, no contexto da Ucrânia. Ele vai viver na sua próspera França. Bom, foi o que li na internet, ele mora na França e tudo vai ser maravilhoso para ele, tudo vai ficar bem para ele. E as pessoas na Ucrânia vão sofrer com as consequências do regime de Zelensky e de tudo o que ele faz. Mas agora não estamos falando de política. Eu só estou me desviando um pouco, porque ele aborda questões amplas e fala de forma muito generalizada, por assim dizer. Estamos falando de uma mãe que foi presa e colocada em prisão domiciliar por compartilhar um vídeo do filho dela. Isso não é crime em nenhum lugar, exceto no mundo russo, ou seja, na Rússia, e lá isso é considerado normal. E foi de lá que Mark Fagin foi expulso. E abra na internet, dê uma olhada, ele foi condenado à revelia. Deixa eu ler exatamente. Um tribunal de Moscou condenou à revelia o ex-advogado Fagin a 11 anos de prisão por fake news sobre o exército russo. Mark Fagin foi condenado na Rússia por isso, mas não foi o único. Não sei se a mãe dele está viva nessa idade. Não quero envolver os pais idosos, diferente desse desgraçado. Mas ele foi condenado à revelia. E ele acha que na Ucrânia isso é uma prática normal. Por isso, Mark Fagin se fez de inimigo do Putin. Talvez ele resolva seus problemas às custas dos ucranianos. É como dizer, ucranianos, morram, derrubem o Putin para mim, já que é meu inimigo. Mas será mesmo? Circulam vários boatos sobre diferentes ligações de Mark Fagin com a diretoria principal de inteligência, Glavnoy, Razvedivatelnoy, Upravlenie. Russo, mas isso são apenas boatos, não há nenhuma prova, eu não estou afirmando nada, entende? E desses heróis como ele, entre aspas, há muitos que querem resolver seus problemas às custas das nossas vidas. É ele quem fica sentado incitando, vamos lutar mais. Para Mark Fagin, dinheiro acelera a queda de Putin, pois é isso que ele ou Garry Kasparov precisam. Aos políticos internos, à estabilidade social e afins. Eu não entendo alguma coisa. Eu realmente não entendo. Sim, é uma forma de democracia militar. Às vezes ela pode ser dura. Isso aí é outra história. Eu não sei como vocês vão comentar. Eu nunca, em todo o tempo de guerra no nosso país, ouvi esse termo democracia militar. Fiquei curioso. Vamos ler juntos o que é essa tal de democracia militar. Essa forma de organização social se caracteriza por um comandante militar eleito, uma assembleia popular composta por pessoas livres que o elegem e um conselho de anciãos. O direito de voto pertence àquele que carrega uma arma. Os comandantes militares são escolhidos por mérito e obediência ao chefe supremo, não por laços de sangue ou privilégios tribais. O termo foi amplamente utilizado por Karl Marx e Friedrich Engels, e por isso também se difundiu bastante na historiografia marxista. Por exemplo, como descreveu o professor soviético Neusikin, ou seja, é necessária a obediência ao chefe supremo. E por que você, Mark Fagin, seu desgraçado, não foi? Não prestou obediência militar ao seu líder Putin? Por que você, canalha, foi embora de lá?
Aqui na Ucrânia, você cria confusão contra os verdadeiros opositores. Além disso, me expulsaram do país para o qual fiz muito, não foi? Mas isso é sempre subjetivo. Claro, isso pode ser avaliado. Na minha opinião, não me gabo, mas alguns aventureiros políticos e prostitutas políticas vêm aqui tentar me ensinar meu país e pôr meu povo contra mim. Mas o mais importante são Engels e Marx. Vocês vão perceber, há outro traço característico desses esportistas que propagam ideias de esquerda e vocês acham que tudo isso é de graça? Vejam quem os financia, que eles contem de onde vêm essas bolsas e de onde eles cacarejam, ou melhor, às custas de quem. Tudo isso e quem promove o esquerdismo na Ucrânia, essas ideias de esquerda. Eles chegaram ao ponto de ele falar sobre democracia militar. Sim, eles ficaram loucos, pessoal. Simplesmente parem de ouvir tudo isso. Eles só destroem. Isso é uma campanha de informação contra o bom senso. Isso é puro esquerdismo. Esquerdistas que nunca ganharam dinheiro não ganham, só ficam no blá 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 e recebem dinheiro por essa propaganda. Pelo que dizem, claro. Mas tanta guerra assim é muito, muito pesado. Quando a guerra acabar, aí sim dá para analisar tudo. Ou talvez não. Mas agora... Como eu disse, o que minha mãe tem a ver com isso? Que confusão é essa? Alguém me acusou de alguma coisa? Existe algum processo criminal contra mim? Me acusaram de tentativa de derrubar o governo ou algo assim. Mark Fagin, caramba, em que fui acusado? O preço da vida das pessoas, dezenas, centenas de milhares, chegou a esse ponto. O que tem a ver com a morte dessas pessoas? Pergunto de novo. Fiz algo para causar a morte de alguém? Ou talvez você tenha ouvido meu canal por pelo menos 5 minutos antes de tirar essas conclusões nojentas? Fagin. Sim, é só olhar as visualizações deles. Olhe as visualizações deles. Se pegarmos só a última transmissão, minhas transmissões têm menos visualizações do que as do Fagin. Ele tem milhões de inscritos, enquanto o meu canal, com 2,5 anos, tem 240 mil de Telseeds. Quanto a Kurbanova, não sei se ela aumentou os números deles ou fez outra coisa, aí a reclamação é para ela. Se você fosse uma pessoa decente, mas você não é, Kurbanova, você nunca faria isso, pelo menos se já aconteceu. Se você faz um programa ao vivo e ganha dinheiro com isso, não dá pra proibir, você tem esse direito. Quando essa criatura começou a falar tanta coisa nojenta, você começou a rir lá, a dar risadinha. Vamos ver onde a Kurbanova esteve depois do início da guerra híbrida do Putin em 2014. Veja este vídeo mostrando como Kurbanova foi para Moscou. Estava ótima, se divertia, se exibia e tudo era maravilhoso para ela. Kurbanova ama muito a Rússia. Tatadam. Tatadam. Tadam. Uma e o outro é russo mesmo. A Ucrânia precisa ser mostrada como querem, colocando isso na cabeça de vocês, apontando inimigos e transformando patriotas em inimigos, como desejam o regime de Zelensky e seus financiadores. É assim que fica? E aqui tem mais uma história curiosa, publicada em um canal anônimo do Telegram. O editor-chefe do canal de televisão, Priami Viktor Medved, tentou sair para a Polônia com documentos falsos e um diagnóstico falso. E claro, ele não foi autorizado a sair. Foi o que informaram lá. Essas são as notícias, Victor. O tribunal decidiu que por esses talentos ele vai pagar uma multa de 68 mil hryvnias. Agora os detalhes. Medved é o amante da estrela dos canais de Poroshenko, a Lena Kurbanova. Ou seja, se acreditarmos nesse canal anônimo do Telegram, o homem de Kurbanova tentou sair da Ucrânia com documentos falsos, mas foi impedido. Mark Fagin fica lá dizendo o que é certo ou errado, enquanto Kurbanova discursa e ri. Conversem com Fagin sobre seu homem, ouviremos a opinião dele. Kurbanova, você não quer participar? Ressalto novamente, eles estão aqui de fato propagando o mundo russo. Eu já mostrei para vocês.
Ele mesmo foi condenado à revelia porque ele se opôs, ou supostamente se opôs, ao regime de Putin. Hoje eu faço o mesmo, só que na verdade com propostas e de forma construtiva, de maneira concreta, como deve ser feito. E isso não os agrada. Ele misturou aqui até morte, militares, o sistema de governo, ficou uma bagunça completa. Na cabeça do Mark Fagin é assim. Então tiramos a conclusão. Mark Fagin e Kurbanova querem criar o mundo russo, mas sob a bandeira ucraniana é isso que eles querem fazer. Então eu sou contra isso, e por isso o regime do Zelensky me persegue. Yermak. E eles, pelo que se vê, estão servindo a tudo isso. Eu não vou estar lá. Vocês mesmos podem encontrar essas pérolas. Feijin frequentemente se autodenominava embaixador das armas nucleares na Ucrânia. Isso é maldade. Ele quer colocar todo o povo da Ucrânia em risco para que Putin, Deus me livre, ataque com arma nuclear tática ou cause outros problemas. E Mark Fagin vai ficar na França tomando um vinhozinho, um cafezinho, fazendo transmissões e ganhando dinheiro. Veja como ele se ajeitou bem. Mas vocês ouvem eles e acham que só ele é assim? Esses políticos viajantes já são muitos, promovidos por pessoas como Kurbanova em transmissões e propagandas. Vocês ouvem, mas minha audiência não assiste essas coisas. Isso é para otários. Vocês vão virando vegetais e deixam confundir suas cabeças. Isso é pura propaganda. E se vocês querem que algo mude na Ucrânia, não podem ouvir e apoiar esse tipo de gente, vocês precisam ouvir propostas construtivas, com fatos concretos, com alguma base, e não essas coisas vagas e esse papo de embaixador de arma nuclear, embaixador porcaria nenhuma. Em algum momento, no meio de janeiro, vou mostrar para Mark Fagin, a propaganda, o que ele faz de forma muito clara, com nomes, com quem Mark Fagin convive. Isso vai ser por volta dos dias 10 de janeiro. Provavelmente não depende só de mim. Mas o principal que quero dizer é sobre minha mãe, nem tanto sobre mim. Sobre mim, minha mãe não se envolve com política, ela leva uma vida comum. Ela só fez um repost que não tinha nenhum like, nenhum comentário no Facebook. Na página do Facebook, Mark Fagin não contou esses detalhes para vocês. Mark Fagin despejou um monte de merda em mim e contou como ele é incrível. E me culpou por tudo no mundo. Você, Fagin, é simplesmente um canalha. Depois disso, hoje saiu uma notícia de que na Ucrânia o nível de mortalidade é o mais alto do mundo e o nível de natalidade é o mais baixo do mundo. E nas transmissões estão os embaixadores das armas nucleares, que não pretendem viver na Ucrânia e não encontraram a guerra aqui. Por isso, tirem suas conclusões, pessoal. Eu peço uma coisa: o que vocês deixam entrar na sua mente? E quem realmente deseja o bem para a Ucrânia e quem trabalha secretamente para a sua destruição? Para isso, é preciso um pouco de pensamento crítico e inteligência. Agora, como um pós-escrito, pessoal, chama a atenção de vocês. Quem foi o advogado da Savchenko? Mark Fagin. Quem introduziu a Savchenko no campo da informação? Por favor, vejam como o Fagin se inseriu no campo informativo ucraniano. Para mim, é óbvia a ligação pessoal da Savchenko, na minha opinião, com os serviços secretos russos. Observem toda a atividade da Savchenko e depois toda a atividade do Fagin. Lá fica claramente visível toda essa conexão. Observem os grupos de informação. Querem que eu lembre onde Nadezhda Savchenko se estabeleceu após retornar à Ucrânia? Sim, ela não saía do canal do Medvedchuk, aquele mesmo Medvedchuk, compadre do Putin. Poxa, ela se esforçava. Não era eu que estava lá, era a Savchenko que estava lá. E o Fagin era o advogado dela. E agora o Fagin traz outra pauta do dia. Porque aparentemente outra decisão foi tomada em algum lugar. Estão movendo as peças e implementando alguma tecnologia. Já recomendei aos meus seguidores, e para quem é novo, recomendo novamente a série Homeland, americana, que foi produzida com a ajuda de roteiros escritos por funcionários da CIA e de outros serviços secretos americanos. Os primeiros episódios são baseados em casos reais, praticamente cópias, como Savchenko é recrutada e como isso ocorre. Mas isso tudo é uma opinião, é tudo, na minha visão. Eu só estou contando para vocês, apenas dando uma dica de onde olhar.
Mark Fagin estava envolvido e se alegrava ao ver Elisevich atrapalhado, achando que até a mãe dele, sem relação com o caso, poderia ser levada pelo serviço de segurança. E julgar só por um repost do filho? Comecem a pensar, pessoal, em quem vocês estão ouvindo e no que estão tentando colocar na cabeça de vocês, e pensem na Ucrânia por enquanto.